Escrevo-te estas coisas, embora tenha a esperança de te ver depressa, para que, se tardar, saibas como convém conduzir-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Indiscutivelmente, ou então, algumas versões está assim, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Em algumas versões está assim, aquele que foi. Na Reina Valera está assim, Deus foi manifestado em carne. Eu prefiro essa versão, porque ela mostra com clareza a sublimidade do assunto. Deus foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém? Que texto precioso é este aqui do versículo 16. Nosso assunto hoje é sobre o mistério da piedade. Vamos estudar sobre este assunto. Amados em Cristo, o que Paulo escreveu aqui, só para você ter uma ideia da grandeza que envolve este tema dentro da história da igreja, levou-se 400 anos para que essa doutrina ela fosse autenticada, fundamentada e propagada. Porque se teve uma doutrina que recebeu uma terrível oposição, foi esta, a doutrina da encarnação. Se você um dia estudar a história da igreja, você vai perceber que nos primeiros 4 séculos, houveram muitos concílios. Podemos falar do concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla. E depois, você vai ver como, no passar dos anos, dos séculos, o Espírito Santo foi amadurecendo esta doutrina dentro da igreja, mas mesmo assim com muita oposição. Se você estuda a história da igreja, você vai ver como que muitos homens santos e dedicados se perderam quando se depararam com essa doutrina. E hoje nós temos, graças ao Senhor, porque outros vieram antes de nós, estudaram de maneira exaustiva esta doutrina, nós podemos com segurança abrir a Bíblia, ler esse texto e nos apoiar sobre os ombros de muitos homens de Deus, que foram chamados dentro de uma geração para poder ser instrumento de Deus e trazer luz acerca dessa doutrina. Vamos, com a ajuda do Senhor, colocar as bases, os fundamentos nos seus devidos lugares. Eu quero chamar a atenção de vocês, porque nós estamos aqui sobre um tema infinito, um tema que ele não tem fim. Um outro detalhe que você vai perceber é que este assunto ele está intimamente ligado sobre o mistério da vontade de Deus. E observe todo o seu contexto. Antes de Paulo tratar sobre esse mistério da piedade, ele vai falar da igreja como coluna e baluarte da verdade. Então, primeiro, ele vai mostrar a igreja como coluna e baluarte da verdade. Observe 3 palavras aqui. A primeira é a palavra coluna ou pilar. A igreja é uma coluna. Existem 2 questões importantes, porque agora nós vamos ver o assunto da igreja como coluna dentro do contexto do versículo 16. Nós estudamos a igreja como coluna dentro do contexto do assunto da casa de Deus. Agora vamos focar nesse texto, tendo como
o grande assunto, a grande ênfase, o versículo 16, e este tema, o mistério da piedade. Quando você toma essa palavra coluna, a tradução dela é um pilar, é uma coluna, é isso mesmo. Você observa que a coluna, ela tem uma finalidade, e não é apenas manter o telhado firme, mas elevar e sustentar o telhado nas alturas, para que todos possam ver aquele telhado, ou aquela casa, para que ela seja identificada. Essa é uma ideia, mesmo que para alguns possa ser uma ideia subsidiária, mas para mim ela é uma ideia fundamental. Porque você pode perceber que a coluna sustenta a sua parte, a parte superior da casa, o seu telhado, a sua estrutura. Irmãos, por que nós estamos agora diante desse texto, mais uma vez, vendo de um ângulo diferente? Por causa desse versículo 16. E outro detalhe, observe, ele diz, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, eu quero voltar ao assunto da história da igreja. Quando você estuda a história da igreja, você vai ver que a igreja teve dois grandes inimigos. Quais foram eles? A perseguição e as heresias. E se você me perguntar qual foi o pior inimigo da igreja, o pior inimigo da igreja não foi as perseguições. O pior inimigo da igreja eram as heresias. Você nunca vai estudar na história da igreja, você nunca vai ver na história da igreja a igreja sendo destruída, a igreja ser acabada, aniquilada pelas perseguições, mas você vai ver a igreja ser destruída por causa das heresias. A perseguição não destrói a igreja, mas a heresia acaba com ela. Estão vendo, irmãos? Esses eram os dois piores inimigos da igreja. E a heresia sempre foi pior do que as perseguições. Vamos refletir hoje. Nós temos alguma oposição, nós temos alguma perseguição à igreja aqui na nossa cidade, no nosso país? Não. E a heresia? Então o inimigo, ele usa muito mais a heresia do que as perseguições. E ele sabe que as perseguições não destroem a igreja, mas a heresia sim. Agora você observe, coluna, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, o que a igreja deve sustentar no alto? A verdade. Irmãos, a verdade deve ser a base de tudo. Quando nós falamos do amor, o amor, ele tem uma base. Qual é a base do amor? A verdade. Quando falamos da comunhão, qual é a base da comunhão? A verdade. Só existe comunhão se for comunhão na verdade. Então, queridos irmãos e irmãs, aonde você tocar na vida cristã, no seu sentido prático, se o fundamento não for a verdade, não existe prática cristã nenhuma. Porque a base para toda prática cristã é a verdade. A verdade é a essência de toda doutrina. Toda doutrina que não está fundamentada na verdade, ela não pode ser chamada de doutrina. Você pode chamar isso de costume. Você pode chamar isso de ideia, de pensamentos humanos, mas nunca de doutrina, porque toda doutrina está baseada na verdade. Irmãos, nós não podemos, de forma alguma, nos dividir em torno da verdade, porque a verdade é uma só. É muito perigoso quando a gente diz assim, irmãos, a gente pode até estar dividido sobre doutrinas. Eu fico preocupado com isso, porque nós não podemos estar divididos por doutrinas, nós podemos estar divididos por costumes, por certas práticas, por coisas que não são essenciais. Coisas que não são essenciais, irmãos, nós podemos até estar divididos por isso, mas nunca da doutrina, porque a base da doutrina é a verdade. Entende? Naquilo que não é essencial, irmãos, nós devemos suportar uns aos outros, nós devemos acolher uns aos outros, mas naquilo que é essencial, nós devemos exercer o nosso amor, nós devemos pedir graça ao Senhor, para que nós venhamos manter a verdade sempre em primeiro lugar.
Então, queridos, espiritualmente falando, a igreja sustenta a verdade nas alturas. A verdade na igreja, ela tem que ser vista. Escute isso. A verdade na igreja tem que ser vista. Se a verdade não é vista na igreja, então o que a igreja está proclamando? Ela mesma? O que ela está proclamando? Ideias, filosofias, costumes, entretenimento? Por isso eu quero que vocês olhem com muito cuidado esses textos. Outrora, nós estudávamos apenas os versículos 14 e 15, agora inserimos o 16. Esse versículo 16 é um versículo estupendo. A segunda palavra que eu quero que vocês observem no versículo 15, baluarte. É um tema que ocorre somente aqui em todo o Novo Testamento. Fala do suporte, fala daquilo que dá estabilidade. Você sabe que o sentido natural de um baluarte tem a ver com proclamação. Então, quando ele diz que a igreja é coluna e baluarte, aqui você vai ver que a palavra verdade, ela tem a ver com esse pilar e com esse baluarte, porque a igreja está aqui para sustentar firme a verdade, contra todo tipo de heresia e incredulidade. Irmãos, irmãs, se vocês tomam essas duas palavras, coluna e baluarte, você vai ver duas coisas importantes acerca da dupla responsabilidade da igreja do Senhor Jesus. A primeira, como fundamento, a função da igreja do Senhor Jesus é sustentar com segurança, com firmeza a verdade, para que ela não seja vencida pelas heresias. Como eu lhes disse há pouco, as heresias são muito piores do que as perseguições, porque a igreja enfrentou as perseguições de maneira triunfante, mas ela não soube, ela não aprendeu, em muitas fases da história da igreja do Senhor Jesus, ela não soube lidar com as heresias, e por isso, em muitos lugares, você vai ver que a igreja, ela se perdeu no seu testemunho. E segundo, a igreja como coluna, ela tem a função de manter a verdade nas alturas, isto é, a igreja não pode se esconder, a igreja tem que proclamar, porque se ela proclama a verdade na igreja é aquilo que o mundo precisa. O mundo dos nossos dias, ele tem se tornado muito pior do que há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. A maneira como a perversidade, a promiscuidade, a incredulidade, a maneira como o inimigo tem procurado destruir os valores nos nossos dias, tem chegado a uma proporção que nos assusta. Se refletirmos sobre o tempo de Sodoma e Gomorra, nós podemos imaginar que o padrão moral de Sodoma e Gomorra era muito mais elevado, mesmo que decadente, diante da nossa sociedade caída e mergulhada num caudal de pecado. O que nós estamos assistindo nos nossos dias é algo deplorável. E você vê que aqueles que se colocam como os porta-vozes da igreja, eles não têm proclamado verdade, eles têm proclamado política, eles têm proclamado filosofia, eles têm proclamado ideologias. O mundo não precisa de ideologias. O mundo não precisa disso, nem de filosofia. O mundo precisa da verdade. Entende, irmãos? Mas a igreja tem se calado. Aqueles que se colocam como profetas, o que eles têm profetizado? Eles têm profetizado a troco de quê? Buscando o quê? Promoção, posição. Irmãos, até quando? Irmãs, até quando nós continuaremos calados? E não estou falando só de você falar. Até quando as pessoas não vão poder ler a verdade na nossa vida? Naquilo que nós vivemos, naquilo que nós pregamos? Porque nós somos uma mensagem viva. Entende? A igreja é uma mensagem viva. A igreja é uma mensagem aberta.
A verdade está nela. A verdade flui por meio dela. A verdade na igreja tem que ser algo elevado. Por isso, a coluna e o baluarte é colocado aqui. Percebe? Um tem a ver com fundamento. E a outra palavra, outro termo aqui, tem a ver com proclamação. Algo elevado. Então, a igreja como coluna, ela tem a função de manter essa verdade nas alturas, para que ela não seja vencida pelas heresias. Agora, observe um detalhe. Versículo 15 ainda. A igreja, a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Qual é a relação da igreja com a verdade? Essa pode ser, de maneira prática, a relação mais profunda, a relação mais íntima. Aqui, eu quero que você veja 3 pontos. Primeiro, a igreja está aqui para proclamar a verdade com firmeza, com o propósito de que esta verdade se torne conhecida. Qual é a verdade que a igreja deve proclamar? Irmãos, vamos tentar lembrar uma das palavras que o Senhor nos deu aqui acerca de João 1:1. No princípio era o Verbo. Lembra dessa palavra no original? Logos. Essa palavra ela foi trabalhada num processo de 400 anos antes de João usá-la aqui. Essa palavra, ela foi uma palavra extraída do mundo acadêmico, do mundo filosófico. Foram os filósofos de Éfeso os primeiros a usar esta palavra, logos. Quando os filósofos começaram a refletir sobre o universo, aquilo que mais tarde eles chamaram de macrocosmos, a visão do grande mundo. Como que o mundo, o universo existe, o sol, as estrelas, a lua. Então eles passaram a olhar tudo isso a olho nu e se perguntar como que essas coisas funcionam, como que as estações funcionam, como que o tempo funciona, como que todas as coisas passaram a existir, a partir de quê? Foi ponderando, refletindo sobre isso, que eles entenderam que havia uma mente, havia uma razão por detrás de todo o universo. Essa mente, essa razão, deu origem a todas as coisas. Todas as coisas passaram a existir em função desta mente, desta razão. E esta mente e esta razão eles chamaram de logos. Aí João, ele usa esta palavra 400 anos depois. Ele diz, no princípio era o logos. E o que ele vai dizer do logos? O logos era Deus. O logos estava com Deus. E o versículo 14, e o logos encarnou. Olha o versículo 16 aqui. Deus encarnou. O logos encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. São palavras profundas. Então João está dizendo aqui que havia um logos com Deus, e o logos estava com Deus. Este logos encarnado é o próprio Filho de Deus. Aí João vai dizer assim, sem ele nada do que foi feito se fez. O escritor aos Hebreus, ele vai um pouco mais profundo no sentido prático. Ele diz assim, outrora havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, hoje ele nos fala pelo Filho, o qual colocou como herdeiro de todas as coisas. Ele, aí ele vai dizer algo muito especial, ele é a hipóstase, ele é a substância do caráter, a expressão exata do caráter de Deus. Textos profundos, irmãos, palavras profundas aqui. Então você vai ver que Deus tem um falar. Quem é o falar de Deus? Seu próprio Filho. Se você pega a palavra logos no sentido literário, é palavra. Palavra e logos no sentido literário, a sua tradução é muito simples. Logos, palavra. Mas no sentido espiritual é muito mais profundo. Porque nós vamos aprender algumas coisas. Que primeiro, o logos é a mente, é a razão de Deus sobre todo o universo. Porque tudo que Deus criou no universo, Ele criou mediante este logos.
E este Logos, ele era Deus com Deus. Ele era tanto coexistente como coinerente com Deus. Aí depois nós aprendemos que este Logos é o falar de Deus a nós hoje. E este falar de Deus a nós hoje é a própria substância do caráter de Deus. O que é isso, irmãos? É o Evangelho é a verdade. Não existe verdade sem o Evangelho. Quando você pensa em proclamar a verdade, o que é proclamar a verdade? Este Evangelho é o Evangelho da verdade. A verdade e o Evangelho é uma coisa só na mente de Deus. Se é na mente de Deus, tem que ser na nossa também. Então, irmão, será que nós temos pregado o Evangelho? Será que nós não estamos tímidos demais? Será que nós não estamos apáticos demais? Será que nós não estamos conformados com o nível de vida, com o nível de espiritualidade? Ou talvez seja o contrário, talvez seja uma baixa estima, a ponto de dizer assim, quem sou eu? Quem sou eu para pregar? Irmãos, espere aí, não é uma questão de capacidade, é uma questão de espiritualidade. Proclamar um Evangelho não é uma questão de intelecto, é uma questão de vida. Não é uma questão de informação, é uma questão de formação espiritual. Cristo sendo formado em você. Ele é esta palavra. É Ele que vai falar através de você. É Ele que será a palavra por meio de você. A questão é que você tem que crer naquilo que é esta palavra. Irmão, se muito do Senhor não tem fluído na nossa vida, não é porque o Senhor não quer, é porque nós ainda somos incrédulos. Quanto ao grande conteúdo espiritual, quanto à vida espiritual, nossa mente é secularizada, nosso coração é muito materialista. Materialista, não estou falando de bens, não é dessas coisas. Nós ainda somos muito, mas, irmão, nós somos muito superficiais ao lidar com as coisas espirituais. O coração materialista aqui é um coração natural, não é um coração espiritual. Ainda colocamos as coisas muito em torno daquilo que é secular, daquilo que é matéria. Nós precisamos compreender, irmãos, que nossos pés têm que estar na terra, mas o nosso coração tem que estar nos céus. Porque a igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram, e você é parte dela. Tudo que é realidade na igreja como um todo tem que ser realidade na sua vida pessoal. Entendeu? Tudo que é realidade na igreja como um todo tem que ser realidade na nossa vida individual. Porque o geral é composto pelo pessoal, pelo individual, por cada um de nós. Então a gente pensa, a vida da igreja é uma coisa muito rica, mas se a vida da igreja é uma coisa muito rica, é porque essa vida da igreja começa em mim e em você. Estão vendo, irmãos? Eu quero que você note essas três palavras: coluna, baluarte e verdade. A verdade é essa terceira palavra. A verdade é o próprio Evangelho. E o Evangelho é uma pessoa. O que é o Evangelho no Novo Testamento? Lembra? Atos 5:42, não cessavam de pregar e de ensinar o quê? Que Jesus era o Cristo. Então, qual era o ensino da igreja? Qual era a pregação da igreja? A pregação da igreja e o ensino da igreja primitiva era uma pessoa. Lucas, ele não disse, eles não cessavam de pregar e de ensinar acerca de Jesus. Nada disso. Aí é diferente. Eles não cessavam de ensinar e pregar sobre ele. Nada disso. Eles não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Está assim na sua Bíblia. Pode olhar. Jesus, o Cristo. Não era sobre, era Ele mesmo. Ele era a mensagem, Ele era o conteúdo, Ele era a vida. Irmãos, um texto para vocês refletir, para ajudá-los. 1 Coríntios, capítulo 2, quando Paulo vai falar sobre aquela sabedoria espiritual. A sabedoria que ele estava falando não era uma sabedoria deste mundo. Não era uma sabedoria deste mundo. Era uma sabedoria espiritual, não era uma sabedoria deste século. A palavra ali é sistema, a tradução dela. Não é uma palavra da mente deste mundo. A sabedoria a qual Paulo estava pregando era uma sabedoria espiritual.
Irmãos, por favor, entendam isto, para que você compreenda o que é esta verdade. Essa verdade é este evangelho é uma pessoa. Deixa eu concluir este assunto, meditando com vocês aqui em Colossenses, capítulo 1, por favor. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler os versículos 24 até o 29. Observe esses textos com muito cuidado. Ele diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vós, e completa em minha carne o que falta das aflições de Cristo, por seu corpo que é a igreja. Então, ele não está falando das aflições do próprio Senhor, mas das aflições de Cristo. Está vendo? As aflições de Cristo por seu corpo. E qual eram essas aflições de Cristo pelo seu corpo, a igreja? Irmãos, para que você compreenda isso, você tem que compreender mais do Novo Testamento acerca deste assunto, a questão do corpo. Então a gente fica muito preso às aflições de Cristo e esquece a complementação da frase. As aflições de Cristo aqui, que ele se refere, é as aflições dele pela sua igreja. Lembra quando Paulo diz assim, em Gálatas 4,19, filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Está vendo? As aflições têm a ver com isso. O próprio Senhor Jesus ser formado em nós. Aí diz, da qual fui feito ministro, servo, segundo a economia ou a administração de Deus que me foi dada para convosco. Agora observe essa frase, a fim, isto é, com o propósito de proclamar, anunciar a palavra. O termo palavra aqui é logos, a palavra de Deus. Versículo 26, o mistério. Então, a palavra de Deus, segundo Paulo aqui, ela não é é o artigo definido. Todas as vezes que você se deparar com essa palavra mistério, eu chamo a sua atenção para um detalhe. Observe se o artigo está definido ou se é indefinido. Porque se o artigo for indefinido, ele é um item deste grande mistério. Mas quando o artigo é definido, é o próprio mistério em si. Você sabe que só existem dois grandes mistérios no Novo Testamento. Podemos colocar isso de maneira mais ampla. Dentro da mente do propósito eterno de Deus, em toda a Bíblia, só existem dois grandes mistérios. Tudo que você lê sobre mistério no Novo Testamento tem a ver com esses dois mistérios, são itens desses mistérios. O primeiro mistério é o mistério de Cristo. Aí você descobre em Efésios 3 que o mistério de Cristo é a igreja. E o segundo mistério é o mistério de Deus. Aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 2, vai nos mostrar que o mistério de Deus é Cristo. Cristo e a igreja são os dois grandes mistérios. O primeiro mistério está sendo revelado, a igreja. Ora, o segundo mistério, o mistério de Deus, será revelado na vinda do nosso Senhor Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, e depois capítulo 11, versículo 15. Junto a esses dois capítulos, você saberá que um dia, esse grande mistério de Deus será revelado. O primeiro mistério de Cristo é a sua igreja, ela é o seu corpo. Agora, o segundo mistério, o mistério de Deus, é Cristo. Aí você vai ver que esse mistério de Deus, que é Cristo, fala de algo corporativo. Isso tem a ver com a composição máxima da obra de Deus. Não é o nosso assunto, irmãos, mas apenas para vocês meditarem sobre esta pequenininha palavra e tão importante aqui no versículo 26, o mistério. Então, o artigo define para nós que estiver oculto desde os séculos eternos. Então, esta palavra de Deus, ela era um mistério. Ela estava escondida. Os filósofos tentaram perscrutar essa palavra, mas eles nunca puderam tocá-la. Mas um dia um homem de Deus, esse homem escreveu de maneira mais íntima a vida da pessoa do Filho de Deus. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas mostraram as nuances humanas dele, João mostrou o seu aspecto divino como homem. Glorioso isto.
Quando você estuda o Evangelho de João, qual é o tema do Evangelho de João? A união com Deus em Cristo. Ele se torna o elemento unificador, porque ele conseguiu unir os céus com a terra, ele conseguiu unir o homem com Deus. Agora, por favor, quero que você note isto. Essa palavra estiver oculta, este logos, aqui, irmãos, por favor, não estou exagerando, quando ele diz assim, a fim de anunciar o logos de Deus, é assim que está, o logos de Deus, porque quando você fala palavra, nós sabemos muito bem que no Novo Testamento foram usados 2 vocábulos para falar desse termo, palavra. Um é logos, e o outro é rema. Rema vai nos falar da palavra vivificadora. E logo vai nos falar da palavra de Deus no sentido mais amplo, mais profundo. A palavra que dá sentido a todas as coisas. A palavra que dá origem a todas as coisas. A palavra que é a causa de todas as coisas. Então, quando você pensa em logos, você sempre vai pensar no termo palavra, no seu aspecto mais profundo. Então, por favor, se você tem isso em mente, você precisa saber quando o termo é logos e quando o termo é rema. Agora, observe, aqui é logos. E diz o logos de Deus é o mistério que estiver oculto desde os séculos e gerações passadas, mas agora foi manifestado aos seus santos. Irmãos, foi manifestado aos seus santos, a todos nós. Este logos foi manifestado. Mas ele foi manifestado para quê? Porque será através desse logos que o Senhor vai cumprir o que falta para que essa igreja seja conformada ao seu próprio Filho. Porque se o logos é a expressão exata de Deus, se o logos é o próprio falar de Deus, e esse logos é a verdade que a igreja tem que proclamar, então esse assunto é muito sério. Esse assunto é grandioso. Se este logos, nós temos aqui 2 palavras, nesse versículo 15, coluna e baluarte da verdade, se essa verdade tem a ver com o Evangelho é o próprio logos, e o próprio logos é esta bendita pessoa santa do Filho de Deus, então, irmãos, quando Paulo diz que este logos, isto é, o Senhor Jesus como palavra, não como Salvador, graças a Deus por isso, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que foi à cruz e morreu por nós, isso já nos foi dado, mas agora que ele vai mostrar de maneira muito reservada, de maneira muito específica, ele vai dizer que este logos de Deus, que foi um mistério oculto dos séculos passados e das gerações, ele foi manifestado a nós. Meu irmão e minha irmã, a pergunta que eu e você temos que fazer antes de sair deste lugar nesta noite é: será que este logos foi mesmo manifestado a mim? Qual o conhecimento que eu tenho dele? Qual a realidade que eu tenho dele? Porque esse conhecimento tem que trazer a mim realidade espiritual. Qual é a realidade espiritual do logos de Deus na minha vida? Conhecimento ou vida? Realidade ou obsessão? Isso você tem que responder diante de Deus. Porque o que Deus espera de nós é que este logos seja vida. Seja mais do que conhecimento, mas seja conhecimento com realidade. Aí ele diz: aos quais Deus quis dar, agora não somente manifestado aos seus santos, esses santos são os quais Deus quis dar a conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério. O que significa as riquezas da glória deste mistério? Qual o mistério? A palavra, o logos. Então existem riquezas gloriosas contidas no logos. Estão vendo, irmãos? Existem riquezas, existem profundidades estupendas, inesgotáveis. Como é possível, irmãos e irmãs, a igreja perder fome, a fome do Senhor? Como é possível nós não ter fome do Senhor? Como é possível nós não sermos profundos na sua palavra? Como é possível? Se os céus estão abertos sobre nós,
O Espírito Santo foi dado para magnificar, para glorificar, substantificar a vida e a realidade dessa palavra, e ainda nós somos ignorantes. Como, irmãos? Ainda lemos a Bíblia de maneira tão natural, tão secular. Não conseguimos encontrar Cristo na Bíblia. Não conseguimos encontrar a preciosidade da sua pessoa. Alguém diz que a cada 15 versículos da Bíblia você encontra Cristo. Ele está espalhado de maneira gloriosa nesta palavra, neste livro. Ele é a chave exegética, ele é a chave hermenêutica para a interpretação de toda esta palavra. Sem ele você nunca vai tocar na vida dessa palavra. Lembra lá em João 5, 39 e 40, e diz: examinais as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna. Vocês examinam as Escrituras e acham que fazendo isto por ela, vocês terão a vida eterna, mas a mim, vocês não querem vir para terdes vida, porque a verdadeira vida não vem por meio do exame das Escrituras, a verdadeira vida vem por meio de Cristo Jesus, porque Ele é a chave das Escrituras. Lembra, irmãos, desse episódio? Que coisa tão preciosa, irmãos, é esta verdade. Nós temos que entender que, como igreja, nós temos que proclamar esta verdade. Nós vamos terminar de ler os textos. Ele diz assim: as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. O que significa as riquezas da glória deste mistério entre os gentios? Porque outrora a igreja era constituída só de judeus, mas agora, a partir da casa de Cornélio, e por meio do ministério de Paulo, quando o Senhor o levou para Coríntios, quando o Senhor disse para ele: eu tenho muito povo ainda nessa cidade, o Senhor o constitui como o apóstolo aos gentios. Então, o Espírito Santo vai usar essa frase aqui para falar a nós, entre os gentios. Porque a igreja não é só de judeus, gentios significa todos nós. É como se ele dissesse: as riquezas da glória desse mistério sobre todos nós. Essa frase, entre os gentios, sobre todos nós, tem o mesmo sentido, sobre todos nós. E qual é esta maravilhosa riqueza, ou as riquezas da glória deste grande mistério? Quais são as riquezas da glória do Logos? Cristo em vós. Cristo em vós. Irmãos, o que quer dizer Cristo em vós ser as glórias deste grande mistério? As glórias do Logos é Cristo em nós. Nós temos que ajoelhar aos pés do Senhor para entender o que Ele está dizendo aqui. Cristo em vós é toda a essência das riquezas da glória. Irmãos, primeiro, nós temos que compreender o que significa a palavra Cristo. Segundo Paulo, aqui, neste capítulo 2 de Filipenses, Cristo é o mistério de Deus. E para entender esse grande mistério, nós sabemos que na vinda do nosso Senhor Jesus, como está em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, capítulo 11, versículo 15, quando o anjo tocar a trombeta, o mistério de Deus será revelado. Aí você vai ver que lá no versículo 15 do capítulo 11, diz que os reinos do mundo se tornou do nosso Senhor, aqui é uma referência a Deus, o Pai, e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Mas o livro de Apocalipse diz que não somente Cristo vai reinar, mas os vencedores também reinarão. Aí você descobre em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que esse Cristo é corporativo. Essa foi a maior tragédia para os judeus ortodoxos, religiosos. Porque quando eles pensavam no Cristo, no Messias, eles esperavam o Messias que fosse o libertador de Israel. Meus irmãos, não há nenhum lugar no Novo Testamento que dê provas para isso, dê base para isso. Quando você estuda esse termo, Cristo, aqui, segundo o original grego, a palavra Messias,
e você estuda essa palavra Cristo, você sabe que tanto no sentido hebraico como no sentido grego, para os judeus, era um libertador, é aquele que iria tirar Israel do jugo romano, tornaria Israel o centro do governo do mundo. Eles esperavam por isso, muitos morreram nessa esperança, e quando o Senhor Jesus Cristo veio, Ele veio na contramão de tudo isto. Primeiro que Ele foi aquele bebê que nasceu dentro daquele curral, sem ameaçar ninguém. E quando Ele exerce o seu ministério, havia um mundo religioso, aquele mundo religioso no qual Ele foi enviado, Ele nunca concordou com aquelas práticas, ao contrário, Ele pregou contra elas. Ele se opôs veementemente contra elas. Aí você descobre que havia algo no seu coração. Quando ele diz lá no capítulo 16, eu edificarei minha igreja. Aí você vai perceber que os escritos apostólicos é uma continuação dos evangelhos. E a grande ênfase, especialmente, dos escritos de Paulo, João e Pedro, Paulo, Pedro e João, é essa grande ênfase, baseada na visão celestial. E a grande essência dessa visão celestial é esse Cristo corporativo, este novo homem de uma nova criação, e ele é corporativo. Foi aquilo que Paulo viu lá no capítulo 9 do livro de Atos, quando ele pôde ver que Jesus era o Cristo, e que esse Cristo, ele era corporativo, quando o Senhor Jesus disse para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele perseguia a igreja de Jesus, e não o próprio Jesus. Naquele dia ele aprendeu que quem toca em Cristo, quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo. E ele viu que a igreja e Cristo é um só. Por isso ele diz, no versículo 32 de Efésios 5, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. Quando ele estava dizendo, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Está vendo, irmãos? Para ele é isto. Grande é este mistério, Cristo e a igreja. Aí você tem que pegar 1 Coríntios 12, 12. Paulo diz assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Para Paulo e para os apóstolos, Cristo era um homem corporativo. O termo Cristo se refere a um homem corporativo. E isso, irmãos, é uma frustração para aqueles judeus religiosos, que esperava um Salvador que os remisse do jugo de Roma. Mas o Cristo, este que Paulo faz referência, ele diz assim, lá no capítulo 5, quando ele começa a partir do versículo 25, maridos, amai a vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Veja, irmãos, se ele diz lá no versículo 32, que isso é um grande mistério, sabe o que ele quer dizer? Que ele morreu por ela. Existe um aspecto muito glorioso da obra da redenção na cruz, é que Cristo morreu pela sua amada. Aqui Paulo não coloca nem a questão dos pecados, ele coloca a questão aqui na base do matrimônio, da relação eterna de Cristo e da igreja. Ele veio aqui para morrer por ela, ele veio aqui para resgatá-la para si mesmo e apresentar para ele mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Está vendo, irmãos? Essas coisas são tão profundas. Agora você entende, quando ele diz assim, Cristo em vós. Esta é a maior mensagem da Bíblia, Cristo em nós. Se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse encarnado, se ele não tivesse descido até este lugar, não haveria nenhuma esperança para a glória. Haveria a glória, mas a grande esperança da glória. E essa esperança, irmãos, eu quero que você note essa palavra,
Por isso que é uma frase que você leva tempo para poder traduzi-la, interpretá-la. É uma frase que requer de nós muito cuidado, porque a palavra esperança aqui, ela tem um sentido muito especial no original. Não é a mesma palavra que nós usamos na nossa língua em português. Essa palavra fala de uma certeza, de um vislumbre. É como se você fosse capaz de ver algo que você espera acontecer e você já tivesse o sentimento antecipado daquilo. É como se você estivesse no aeroporto esperando uma pessoa que você ama muito e você já sentisse a fragrância do seu perfume. É como se você já sentisse o calor da sua presença. Traduzido para nós e Cristo, é como se os céus estivessem abertos numa fresta e você já pudesse se ver na eternidade com Ele. É um antigozo. Escute isso, antigozo. Essa palavra esperança, ela define o antigozo eterno que nós vamos desfrutar em Cristo Jesus. É como se a eternidade já tivesse começado, e de fato já começou. A eternidade já começou e ela já está dentro de nós. Estão vendo, irmãos? Então, Cristo em vós é a esperança, é a certeza, é o vislumbre, é o antigozo da glória. Aí, ele diz, a quem anunciamos, admoestamos, e a todo homem, e ensinando. Então veja 3 palavras, anunciando, admoestando e ensinando. Através de quê? Através desse logos, através dessa palavra, através desse mistério. A todo homem, em toda sabedoria, porque essa sabedoria, ela só é proveniente por causa do logos, a fim de significa qual o propósito? Qual o propósito de anunciar? Qual o propósito de exortar, admoestar? Qual o propósito de ensinar? Nós temos que admoestar. Nós temos que chamar os irmãos para perto, nós temos que encorajar, mas também temos que exortar, temos que falar a eles de maneira muito profunda, falar em seus corações, persistentemente. Também temos que ensinar, temos que abrir os seus olhos, abrir suas mentes, a todo homem, com toda sabedoria, a fim de apresentar todo homem maduro. A palavra perfeita aqui é maduro em Cristo. Isso significa que a realidade da esperança, da glória, é que todo homem, isto é, este novo homem em Cristo, ele possa ser maduro por toda a eternidade. Esse homem maduro, esse Cristo corporativo, é o novo homem de uma nova criação. Aí ele diz, perfeito em Cristo Jesus. Por que perfeito em Cristo Jesus? Esse é o outro lado, porque o primeiro lado é Cristo em nós, Cristo em vós, Cristo em nós. Somente Cristo em nós, através do Logos, ensinando, admoestando e anunciando, pode produzir o homem maduro, o homem perfeito. Estão vendo, irmãos? Textos preciosos, para o qual também trabalho, lutando segundo a força dele, a qual atua poderosamente em mim. Outro texto tão precioso, irmãos, porque isso vai encorajar aqueles irmãos que acham que eles são incapazes, aqueles que acham que eles são inúteis. Por que se dedicar à palavra? Por que se dedicar ao estudo da palavra? Muitos procuram estudar a palavra para ter curiosidade, outros gostam de estudar a palavra para ter desencargo de consciência. Nada disso satisfaz. Você deve estudar a palavra com um único propósito, sabendo que essa palavra é viva e eficaz, é uma espada cortante e penetrante. Essa palavra é a mente de Deus, é a razão de Deus, é a expressão de Deus, é o brilho de Deus, o brilho refletido de Deus, que tem em vista, através de anunciar, através de ensinar, através de exortar, cada um. O escritor aos Hebreus, ele diz que nós devemos exortar uns aos outros mutuamente. Isso você deve fazer por meio da palavra, crendo no poder eficaz dela. Meu irmão, quando você crê nisso, minha irmã, quando você crê nisto, você pode achar que aquela pessoa não está te dando crédito, não está te ouvindo, mas o que está escrito em Eclesiastes 11, lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás.
Um dia você vai ver que aquele pão que você deu àquela pessoa, que você achou que ela jogou fora, a semente dele produziu fruto no coração dela. Por isso Paulo diz para Timóteo, pregue a palavra, insta, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, pregue a palavra. Entende, irmãos? Eu creio que a gente não vai conseguir chegar aqui no versículo 16, mas quero colocar 2 pontos a mais, aqui sobre a relação que existe entre a igreja e a verdade. Então, temos aqui 3 proposições. A primeira delas, quero destacar como está aqui. A igreja deve proclamar a verdade com firmeza e torná-la conhecida. É um chamado para todos nós. Todos nós aqui temos esse dever. Irmãos, quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele não especificou quem deveria ir, porque esse ide é para toda a igreja. Se você tem consciência desse evangelho, você vai querer pregar esse evangelho. O que nos torna ineficaz da pregação dessa verdade, da proclamação dessa verdade, não é a nossa incapacidade, é a nossa falta de fé, é a nossa falta de realidade, é a nossa falta de intimidade, é a nossa falta de conhecimento daquilo que é esta palavra viva. Estão vendo, irmãos? Quando você estuda muitas biografias de homens e mulheres de Deus, você vai ver como as pessoas simples pregaram o evangelho e muitas vezes não falaram muitas coisas. Às vezes eu vejo irmãos e irmãs fazendo coisas extraordinárias para que as pessoas ouçam esta palavra. Eu me pego às vezes pensando que esses irmãos, essas irmãs não têm noção do que eles estão fazendo. Eles estão com tanta vontade que as pessoas ouçam essas palavras, mas um dia eles vão comparecer diante de Cristo. E talvez Cristo vai mostrar, tanto no aspecto positivo e também no aspecto negativo, por que eles tinham tanto desejo que as pessoas ouvissem o evangelho. Porque se muitos estão no inferno, o sangue dessas pessoas não estará nas suas mãos, meu irmão e minha irmã. Mas se muitas pessoas entraram na glória, estarão com o Senhor, foi através de você, foi por meio de você. Faça de tudo para que as pessoas ouçam o evangelho. Não desista. Estão vendo, irmãos? Não desista. Permita o Senhor que a cada dia você tenha uma oportunidade, de uma maneira ou de outra, de anunciar este evangelho, de pregar este evangelho, mas faça isso com fé, creia nele. Se ele é poderoso em você, imagine. Se ele é poderoso na sua vida, se ele fez o que fez em você, creia que ele vai fazer também na vida daquelas pessoas que Deus tem colocado sob sua responsabilidade, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja na rua, seja onde for, seja como for, pregue essa verdade. Não coloque ela escondida, coloque ela no alto. Você está aqui para proclamar este evangelho. Oh, irmãos, nós não somos nada. O Senhor é tudo. A única coisa que Ele pede a nós, pregue a palavra. Essa palavra tem poder para quebrar cadeias, para libertar cativos, para curar a alma das pessoas, para transformá-las por toda a vida. Pregue esse evangelho. Não esqueçam, pregue esse evangelho, custe o que custar. Você está aqui para proclamar a verdade. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.